Mais Inclusão, um programa radiofônico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo-Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma Maputo, do Zambésia-Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para tal, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição, vamos conhecer a história do jornalista e ativista social Eleutério Finita. O jornalista Abdulrahman conduz a entrevista. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, na vossa companhia Abdulrahman Ibrahim. Hoje temos o prazer de conversar com Eleutério Finita, um senhor da comunicação social, já trabalhou na altura na BBC, correspondente neste caso, na altura onde havia notícias na língua portuguesa na BBC. Finita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Os nossos amigos ouvintes querem saber quem é Eleutério Finita. Bom, Eleutério Finita é moçambicano. Eu faço questão de sublinhar isto porque muitos criam esta confusão, porque eu passei bastante tempo também fora. Uma parte do meu percurso académico envolve alguma aventura pela Europa, nomeadamente o Reino Unido, e depois também aquilo que talvez terá sido um dos pontos mais altos ao longo deste meu percurso, a título pessoal mesmo. Sim. Também passa por uma permanência em terras estrangeiras durante bastante tempo. E há quem, por essa razão, pense que se calhar sou mais do que apenas moçambicano, mas sou exclusivamente moçambicano. Nasci na ilha de Moçambique há muitos anos. E também não deixa de ser interessante que, não obstante eu ter nascido na ilha de Moçambique, os meus pais não eram de Nampula. Minha falecida mãe era de Montepuez, com muitas raízes espalhadas por Cabo Delgado. E depois o meu pai era de Tete. E então há esta mistura, e a minha esposa é de Maputo, a mãe da minha esposa tem origem em Gaza, o pai é em Nhambane. Então agora imaginem, os meus filhos, então, assim, então os meus filhos representam tudo isso. Eu tenho 3 filhos. Eu considero-me uma pessoa bastante afortunada pelo facto de, não obstante as circunstâncias da vida e as dificuldades de que nós certamente iremos falar aqui, eu ter realizado uma boa parte daquilo que eu tinha como sonhos, como ambição. É uma história que eu espero sirva também de inspiração para aqueles que logo à partida sentem-se injustiçados pela vida. Sim. Não é?
Mas como eu disse, sobre isso nós certamente que iremos ainda conversar, não é? E Finita, a deficiência foi de natureza, de acidente, doença, o que aconteceu? Pois, quem me conhece pessoalmente sabe que eu tenho uma deficiência, não é? Sou uma pessoa com deficiência motora. Não tem problema quanto a isso? Alguém perguntar-te? Não, porque já passou essa altura. Houve uma altura que era muito consciente em relação a isso, mas são fases. Acho que nós próprios, como pessoas, há momentos em que somos mais conscientes, há momentos que nem tanto. E não tenho qualquer problema em falar sobre a questão, embora também, por outro lado, não considere que isso nos deve, de forma alguma, tornar excepcionais. Ou seja, a não ser que se imponha, não há um tratamento diferenciado do ponto de vista dos direitos. E passa aqui a redundância, os direitos a que eu tenho direito por direito. Obviamente que se eu me deparo com uma situação como, por exemplo, há dias em que uma determinada infraestrutura não reúne condições que me permitam aceder facilmente a essa infraestrutura, quer por via das rampas ou, enfim, outros meios de apoio, obviamente que está no meu direito insurgir-me contra essa situação e exigir que algo seja feito. Mas não considero que isso me coloque acima dos outros, porque todos temos os mesmos direitos. Não, de forma alguma a minha condição deve ser desculpa para que eu tenha mais direitos do que os outros. E em relação à minha questão, o que aconteceu foi uma doença? Pois, a história que me contam, claro que era pequenino ainda, foi que tive inicialmente o que se dizia naqueles tempos é que era uma injeção mal dada e que depois paralisou os membros inferiores, mas depois, à medida que fui percebendo, investigando, pesquisando sobre o que teria realmente acontecido, cheguei à conclusão, e realmente depois ficou provado medicamente, que se tratou de pólio. Então fui uma naquela altura das várias centenas de crianças vítimas de pólio. Se for a reparar, em Nampula, muitas das pessoas que sofreram de pólio estão numa certa faixa etária que é mais ou menos a minha. Há de reparar que uma parte dessas pessoas acabou por ser vítima desta terrível doença, porque na altura não havia meios, não havia o mesmo tratamento até que hoje dá, toda esta questão ligada às doenças que podem ser prevenidas face aos avanços tecnológicos que se registaram desde então. E é algo com que eu tive de me habituar a viver desde pequeno. E eu acho que o que fez realmente a diferença foi ter pessoas que fizessem com que eu sentisse, e eu acho que isto também faz a diferença na vida de qualquer criança, independentemente de ter ou não algum tipo de deficiência, que é acreditar em si. Acreditar em si e não olhar para os desafios, as dificuldades que enfrento como um obstáculo, mas sim como mais uma razão para eu fazer mais, para eu ir para além daquilo que se espera de mim. E foi assim que nós brincamos aos futebols. Eu tenho excelentes recordações ainda hoje. Gostava de futebol? Gostava e gosto de futebol ainda hoje, e construí uma equipa lá na altura. Ainda hoje há muitos amigos que se lembram desses tempos com muita saudade, com muitas gargalhadas. Andava de bicicleta e tentava fazer tudo aquilo que os outros faziam, mas sabendo das minhas limitações, não é? E à medida que, obviamente, que fomos crescendo, aí vamos percebendo que, pronto, aquele meu sonho de ser guarda-redes não vai ser realizável, então, mas, e lembro-me de alguém que disse, olha, tu até podes não ir até por força das circunstâncias de ser um guarda-redes ou ser, sei lá, um futebolista, mas há outras coisas que podes ser, e se calhar até levarem-te a patamares que tu não chegarias, se calhar como guarda-redes ou como futebolista, ou seja o que for, não é? Então, e foi assim. Então fiz a escola primária em Nampula, vivi uma boa parte da minha, aliás, toda a minha infância, adolescência em Nampula, fiz a escola primária, a escola secundária,
E ao longo desse tempo, é o que eu digo, eu raramente senti, claro, há sempre, as crianças na sua inocência, na sua ingenuidade podem ser, de certa forma assim, cruéis, não é? Quando eu lembro desse tempo, fui bem aconselhado, não é? E também muito bem acarinhado. Nunca houve um tratamento especial, nunca tive um tratamento especial. Quando eu digo especial, é que não fosse também dispensado às outras crianças. E nas aulas de educação física na escola, sim. Como é que era? Olha, aulas de educação física, exatamente, uma excelente pergunta. Eu deparei-me com professores que simplesmente me dispensavam, não é? Ok, a aula é 7h30, ok, então a Finita chega às 8h30. Mas eu tive um que foi o Hakim Rashid, grande futebolista. Ele foi de uma inteligência, uma abordagem tal que ele conseguiu encontrar formas de me envolver. Estar a vigiar ali o pessoal enquanto fazia os exercícios, ser árbitro. Então encontro foi uma coisa que me marcou bastante. E é aí, nessas situações, que tu te sentes integrado, não é? Quer dizer, não te sentes marginalizado. E lembro-me algo que o meu pai me ensinou desde cedo a fazer era, olha, se tu estás a passar por alguém e a pessoa estiver a cochichar, que nunca te passe pela cabeça que aquilo tem a ver contigo, ok? Não te deixes dominar por estes preconceitos e estes complexos, não é? De achar que porque alguém riu ou porque alguém está a cochichar estão a falar de si, então não é contigo, não é? Então aprendi a olhar para estas situações com normalidade, sem querer implicar, porque senão teria de, e se calhar até seria um erro, não é? Teria de lutar contra o mundo, não é? E pelo contrário, o que eu fiz foi lutar para que esse mundo me aceitasse e reconhecesse pelo que eu tenho, como ser humano, como um filho de Deus, como alguém também com quem, ou a quem Deus abençoou e com quem as pessoas devem contar, não é? Talvez por isso é que ao longo dos meus anos nas carteiras, e é isso até mesmo quando estive a estudar fora, foi que se viu, eu sempre estive entre os que melhor aproveitamento pedagógico tinha, porque eu ia para além daquilo que se exigia normalmente. E para não dizer que uma pessoa quando se sente por isso... Então, fazia sempre questão de dar o litro, sempre insatisfeito, não é? Sempre a procurar dar mais e fazer mais, e isso fez com que eu também me tornasse muito perfeccionista e considerasse sempre que tinha capacidade para fazer mais, sempre fazer mais, e foi assim. É interessante porque, por exemplo, algo depois que acabou por se tornar assim como uma espécie de obsessão é que eu depois queria ser jornalista. Desculpa, antes de chegarmos nessa parte de jornalismo, qual é o papel da família Finita, que é hoje graças à família, não é? Sim, não, sem dúvida. É o que eu estava a dizer. Eu lembro-me que o meu pai era bastante claro quanto a isso, não é? É que eu não havia separação dos seus irmãos. Não, quando meu pai comprou uma bicicleta para o meu irmão, uma diferença com o meu irmão mais novo era de 2 anos, e acho que o meu pai estava à espera, não é? Que chegasse o momento, e quando resolveu comprar uma bicicleta e ensinar o meu irmão a andar de bicicleta, porque eu acho que ele considerou que era o momento certo, porque tinha o irmão já em condições talvez até de me apoiar, de ajudar, etc. Ele comprou a bicicleta para o meu irmão e esperava que eu também andasse de bicicleta. E foi assim, foi sempre assim. Comprava uma bola, esperava que nós todos jogássemos a bola. O meu pai era, naquela altura, embora depois tenha tornado conhecido, né? Após a independência as coisas mudaram, o meu pai era uma pessoa humilde, na altura trabalhava numa fábrica de arroz. E ele sempre teve este bichinho, não é, do jornalismo. Ele sempre colaborou com diferentes jornais até à altura da independência. Depois aí sim ascendeu a outros cargos já a nível do Jornal Notícias e outros. E eu sempre quis, né, sempre tive... Chegou uma altura em que eu percebi assim, bom, olha, isto aqui eu acho que tenho algum jeito nisto, não é? Para isto, sim. Então foi mesmo com essa ligação com o teu pai? Sim. Aquele martelar ali de Olivetti, aquelas máquinas de telegrafar antigas e tal, ao longo da noite, porque ele para além, ele trabalhava, não é, na fábrica de arroz, não é? De descasque de arroz, e depois escrevia algumas coisas, não é? Para os jornais, fazia coberturas aí, de eventos, sobretudo de desporto. Então eu ouvia, né, ao longo da noite, ele a martelar ali
não é? Pela máquina que todos, pelo menos da minha idade, certamente se lembram. E eu comecei-me a aventurar, não é? Depois ia para ali, escrevia e tal, papel químico e coisas do género. E fui ganhando este gosto, não é? Pela escrita, pela comunicação. Não é? E nessa altura andava mais ou menos em que classe? Nessa altura devia estar na 3ª ou 4ª classe, porque foi quando, eu lembro que isso depois coincidiu com o governo de transição, em 74, por volta disso, já devia ter uns 10 anos, 4ª classe depois. E lembro que havia aquele conceito, né, do Jornal do Povo, não é? O Jornal de Parede, e a escola colocou-me à frente, não é? Do Jornal de Parede e tal. Era uma mistura de artigos nossos, depois artigos também de jornais, etc. E foi assim que fui apaixonando, não é? Pela comunicação. Mas é interessante, porque o que acabou por acontecer depois foi que fiz a escola secundária, não é? E em 84, naquela altura era assim, foi decidido que eu viria para Maputo. Não, é Maputo já em 84, Maputo. E haveria de seguir aquilo que eram as ordens na altura, não é? Assim, em que nós devíamos priorizar a agenda coletiva, que era a agenda da nação, e colocá-la acima das nossas agendas de preferências individuais, não é? Então alguém decidiu que eu daria um bom professor, não é? Então vim para aqui, estive no 108 de março de 84, 85, 86 e formei-me na altura como professor, mas nunca deixei de ter este bichinho, de tal forma que depois houve uma altura em que eu colaborei com a televisão experimental. E onde eu realmente aprendi o que é isso de ter paixão por algo, não é? Porque aquele pessoal todo naquela altura, os Chavanas, o Magaias, os Tumbos, etc., faziam aquilo com amor. E eu digo isto com conhecimento de causa, e aprendi muito, enfim, com o Bartolomeu, com o Orlando Anselmo, foi a pessoa que me recebeu, e uma vez mais senti-me valorizado, senti-me abraçado, independentemente da deficiência que eu tinha. Concorreram na altura, o anúncio feito foi no Jornal Notícias, e o Jornal Notícias, para mim, até hoje, a gente pode ter as nossas opiniões sobre questões editoriais em que eu não vou entrar, mas até hoje eu leio o Jornal Notícias com religiosidade, uma religiosidade que às vezes assusta as pessoas, mas tenho de ler, e da mesma forma que depois aprendi a ler outros jornais e tal, não é? Então, mesmo estando no 108 de março, eu fazia questão todos os dias, saía até ao Estoril, ao Café do Estoril, para comprar, não é, jornal e ler o jornal. E foi aí que eu me deparei com um anúncio, um concurso, que a TVE na altura estava a lançar. Então foram dezenas de pessoas. Eu lembro-me que depois, para depositar, não é, o CV, etc, isso aí fazias via correios, etc. Eu fui àqueles correios ali na Mao Tse-Tung, e lembro-me que aquilo foi todo um processo, não é? Houve testes, os primeiros testes eram escritos, depois fomos alguns pré-selecionados, passámos depois por outras fases, e o Orlando Anselmo foi a pessoa que na altura me recebeu, e a ideia é que eles estavam à procura de colaboradores, não era pessoal efetivo que estavam à procura de apresentadores, não é? E não me conhecia de lado algum, não é? Apadrinha este menino, não é? Vindo de Nampula, não obstante a sua deficiência, e durante vários meses fiz aquilo que nós chamamos de voz off, não é? Porque na altura eu lembro que eles diziam: olha, não é qualquer um que pode colocar voz, não é, nas peças, etc. Então eu tenho de ser alguém com dicção, com isto e mais aquilo. Então, mesmo os repórteres, quando fizessem os seus trabalhos, não é? Depois traziam, e quem fazia elaborar os textos, e eu era quem os lia. Até um dia em que estou ali, gravar sempre alguma coisa, que depois chega alguém e diz: olha, o apresentador hoje não veio, para a Finita vai. Pode ser tipo... Sim, não, isto, havia aquilo que chamamos de apresentador de continuidade. Esse do telejornal depois veio mais tarde, mas apresentador de continuidade era alguém, na altura usava-se isso, alguém que abre a emissão, depois vai anunciando o que é que vem a seguir, etc.
Então foi ali, não é? Pois e tal, arranja aí uma gravata e tal. Então, e foi assim. E colaborei com a TV na altura. Por quanto tempo? Aquilo foi de 85 a 88, não é? Porque depois foi quando eu recebi uma bolsa, ganhei uma bolsa, não é? Num processo bastante também competitivo, em que eu sabia quem eram os estudantes com maior potencial, e então depois fui fazer outra parte do meu ensino superior numa cidade chamada Nottingham, na Inglaterra. E aí foi também o início de uma história de amor com a Inglaterra que é inexplicável, porque depois voltei, dei aulas por algum tempo, decidi abraçar outros desafios, mas sempre a pensar, nunca deixei de escrever algumas coisinhas, e até poemas, e lembro-me, houve uma altura, até quando eu estava no 108 de Março, colaborei bastante com havia uma página juvenil ou qualquer coisa assim no Jornal Domingo. Foi nessa altura que conheci, pelo menos à distância, os Belmiros da Mugis, mas também devo dizer que ao longo desse tempo também aprendi bastante com o Jorge Matinas, o Renato Caldeira, o Falcido Ângelo Oliveira, porque também escrevia, não cheguei de mencionar isso, também chegou uma altura em que, antes de eu vir para Maputo até, eu colaborava também, de certa forma, embora fosse menino, escrevia já algumas coisas também para o Jornal Notícias, Jornal Domingo, e tive, ao longo dessa experiência, tive a oportunidade de aprender muito nos encontros, os raros encontros que eu tive com estas figuras. Como eu disse, depois de fazer a docência, eu continuei ali a prosseguir, mas ainda pude depois também apaixonar-me, ter uma nova paixão, e foi mesmo acidental, que é pelos direitos humanos, os direitos sexuais reprodutivos, isso através da Modefa, que eu fui diretor executivo em 92, 93, e foi, mas sempre, não é, com este sonho, não é, de um dia trabalhar no órgão de comunicação social e ser jornalista, não é? Isso acontece em 94, mas antes, também uma vez mais, deparo-me com um anúncio, estavam a precisar de pessoas que queriam contratar aquilo que na altura é descrito como um produtor, para ir trabalhar na BBC, no Serviço de Língua Portuguesa da BBC em Londres. Então eu concorro e tal, e eu lembro-me ainda quando nos chamam lá para o exercício prático, foi alguns na Baixa, havia vários exercícios, a voz e escritos também, aquilo que tipicamente se faz quando estás a contratar alguém trabalhar no órgão de comunicação social como repórter, jornalista. E eu lembro-me, eu quando chego ao local, eu li dezenas de pessoas, todas elas pessoas que já trabalhavam no órgão de comunicação social. Isto aqui... Já acabava de voltar da Inglaterra? Sim, aí eu tinha voltado da Inglaterra e estava a dar aulas. É Maputo? Sim, é Maputo. Aliás, nessa altura, foi um bocadinho depois de eu ter deixado de dar aulas, estava na Modefa já. Então faço lá os exercícios e tal. E qual é o meu espanto? Quando, meses depois, muitos meses depois, eu recebo uma chamada, por acaso esse dia estava em casa e tal, e o telefone fixo, né? E a pessoa diz, olha, eu estou a falar de Londres, não é? O senhor concorreu, manifestou interesse nesta posição, já foi há alguns meses, ainda está interessado. Já tinha esquecido da Então, sim, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma entrevista a alguém que está na África do Sul, vem, depois há de conversar consigo antes de avançarmos e tal. E foi assim, não é? E foi realmente, eu ainda há dias encontrei-me com uma pessoa que trabalhou no órgão de comunicação social naquela altura, uma pessoa bastante conhecida, e quando falava sobre isso, eu disse, poxa, quer dizer, tu foste realmente um caso de estudo, né? Porque naquela altura, do nada, não é? De repente apareceste na BBC, contrariamente, por exemplo, ao moçambicano que já lá estava, que era bastante conhecido, o Sulman Kabir, que já tinha nome aqui na praça, e quando foi para a BBC Londres, ninguém se admirou. No meu caso, embora desconhecido por as aparições na televisão, etc., as pessoas foram apanhadas de surpresa. Mas foi realmente realizar, não é? Um sonho. E ficou quanto tempo na BBC? Bom, eu estive em Londres durante 6 anos, depois voltei a Moçambique e aqui fiz depois correspondência, não é? Durante mais de 10 anos. Mais ou menos ficou... Sim, mas a tempo inteiro na BBC foram 6 anos, mas sim, mais ou menos isso. Depois de correspondente aí já era mais a título de colaboração, não é? Embora tivesse um contrato, não é? Mas era algo que não me ocupava, não é? Fazia matérias no tempo livre. Sim, aquilo que fosse solicitado ou aquilo que houvesse, não é? De relevante
no que respeita à qualidade. E ficou na BBC até no fim da transmissão da BBC em língua portuguesa? Sim. Foi até essa altura, não é? Com muita pena, mas não foi com grande surpresa, porque já se falava, não é, dessa possibilidade já há algum tempo, porque na altura, eu lembro-me ainda, mesmo quando eu fui para Londres, já se falava numa eventual reestruturação, na necessidade de se introduzirem medidas de contenção ao custo, etc, não é? Finita, como é que olha o jornalismo moçambicano? Mesmo com tantas tecnologias, temos inteligência artificial, acha ainda existe qualidade? Verificando no tempo de Ezequiel Mavota, de Emílio Manique, do Randa Serra, nos seus tempos em que, para quem metia a voz na rádio em Moçambique, por exemplo, ou na televisão de Moçambique, era alguém com qualidade, falo de voz e escrever bem. Atualmente, como é que olha? Pois, eu lembro-me que uma das minhas primeiras reclamações, quando eu colaborava, quando escrevia algumas coisas para o Jornal Notícias, o Jornal Domingo, foi que vocês nunca colocam o meu nome, não me deixam assinar os artigos que eu faço. E eu lembro-me que alguém, na altura, alguém já bastante andado nestas coisas, com muitos quilómetros de estrada jornalística, a pessoa disse, olha, até teres esse privilégio de poder assinar os artigos, é um processo. Portanto, não é daqui para ali. Da mesma maneira que eu lembro quando prestava a minha voz lá, as peças pelo jornal, que alguém disse, até parecer, até começamos a dizer, olha, este Eufanita, isso vai levar tempo lá na maternidade. E eu acho que hoje, não obstante eu reconhecer e não, de forma alguma eu pretendo generalizar e não quero que isto seja mal entendido, eu acho que hoje há muita pressa, não é? Acho que hoje há muita pressa de aparecermos, não é? Há muita pressa de publicarmos as coisas, vermos as coisas a acontecer daqui para ali. E não é só, não, ao nível dos órgãos de comunicação social, mesmo na vida, como um todo, as pessoas têm pressa, as pessoas não têm paciência. E isso muitas vezes escama em erros, não é? Que poderiam ser evitados. Eu não gosto muito daquela expressão, seguir o processo, etc. Mas no final do dia, isto tem a ver com algo que nós devíamos aprender a partir do momento em que nascemos, porque nós sabemos que antes de nos levantarmos, não é? Nós gatinhamos, enfim, é um processo, não é por acaso, não é? Como os que gostam de usar essa expressão. Então há pressa, não é? E a pressa é muitas vezes inimiga de muita coisa, incluindo a perfeição. E eu acho que é isto que eu, se eu pudesse dar um conselho a quem estivesse interessado, seria nós temos de aceitar que jamais seremos perfeitos, mas que é a nossa obrigação ir em busca continuamente dessa perfeição. E nunca seremos, não é? Mas ir sempre em busca dessa perfeição. Eu, por exemplo, quando escrevo algo, hoje estou numa área diferente, mas se eu escrevo algo, se eu tenho de discursar, se eu tenho, depois desta entrevista eu ir de rever a entrevista e dizer, podia ter sido melhor, não é? E da próxima tentar fazer melhor. Então é isso que tem de acontecer. Nós temos a felicidade de viver num país com muitos órgãos de comunicação social, muita juventude que quer realmente dar o seu contributo, mas eu penso que é preciso também aceitemos que entre esta vontade, entre este entusiasmo e a qualidade que se deseja, ainda temos de percorrer algum caminho, mas aí está, não é? Como é que se chega lá? Não é só, é importante, sem dúvida alguma, que nós tenhamos estes cursos e estas ações de formação, capacitações, etc, mas entrar para uma faculdade por uma porta e sair pela outra não é o mesmo que acontece numa fábrica, não é? Que entra matéria-prima, depois sai o que tiver de sair a partir dessa matéria-prima. É imperioso que nós, para além das oportunidades que nós temos e que, sem dúvida alguma, devemos aproveitar, tanto quanto pudermos, também façamos no nosso TPC a leitura, por exemplo, é de extrema importância. Eu insisto muito, por exemplo, os meus colegas, a minha equipa, sobre a necessidade de lermos e, como já alguém disse, leia tudo o que puder ler, não é? Sem fazer juízos, sem preconceitos, porque não leio aquilo, porque é isto e é aquilo. Leia tudo o que puder ler e pode ter a certeza de que algo será sempre destilado, algo será sempre retido e nós só ganhamos com isso. Mas não só ler, também é preciso que nós sejamos seletivos, não é? Naquilo que nós consumimos, o que é que nos interessa. Por exemplo, eu gosto de cinema, gosto de ver filmes, mas por que não de vez em quando também ver um documentário que me eduque sobre outros
povos, outras culturas, outras religiões. Eu faço questão, tanto quanto eu posso, por exemplo, eu procuro diariamente saber o que é que está acontecendo no mundo, não só em Moçambique. Eu faço questão de ouvir a rádio de Moçambique, faço questão de ver a televisão X, Y, Z, faço questão de sintonizar os órgãos de comunicação nacionais e internacionais. Por isso é que aqui, como empregador, eu fiz questão de, aliás, insistir que tivesse um televisor e sinal aqui, que é a única sala em que vai encontrar isto, e ler, né, mais que nós pudermos. Eu costumo dizer que se é pena, um dia deste, Abdul terá a oportunidade de vir à minha casa. Digo isto sem sobranceria nenhuma, mas hoje, não é? Na maior parte das salas de estar, o que é que nós encontramos, não é? Encontramos a televisão, encontramos o descodificador, se calhar. Há algum tempo encontrávamos os CDs, não é? E raramente, hoje em dia, infelizmente, encontras aquilo que eu considero que define, não é? Como é que nós percebemos a nossa existência como seres humanos pensantes e que têm esta capacidade, este dom, não é? De aprender continuamente. Não encontramos uma estante de livros, não é? Eu na minha casa faço questão de ter os livros lá. Agora o desafio é convencer os meus filhos, não é, a abandonarem o telemóvel, não é, saírem do WhatsApp para lerem um livro, ou antes do livro para lerem um jornal, atualizarem-se, não é? Não se percebe hoje em dia como é que alguém que esteja a terminar, esteja no último ano, num curso, no último ano da universidade, por exemplo, não saiba o que é que está acontecendo no seu país, não saiba porque é que existe isso do diálogo nacional inclusivo, não saiba o que é um PQG, todas estas coisas básicas, não é? Então é realmente preciso que nós, já da outra vez dizia que o nosso país precisa de ser recomeçado, precisa de um reset. Bom, o nosso país somos nós, não é? És tu, sou eu, somos nós, pais, filhos. O que é que nós estamos a fazer? Antes do país ser recomeçado, antes de fazermos o reset do país, temos de fazer o reset nas nossas famílias, não é? Nas nossas comunidades. Todos se queixam de lixo, e aqui sem desculpa para aquilo que não tem sido feito por quem direi. Mas, e refiro-me aqui às autoridades, etc. Mas, todos os dias, nós deparamos com alguém que está disposto, sem a mínima dificuldade, sem o mínimo peso de consciência, de tirar um saquinho de plástico pela janela fora, não é? E todos nós reclamamos da criminalidade, etc. Mas de onde é que isso sai? Daqueles meninos, aquelas meninas, aqueles jovens, aquelas jovens. Então, esse reset de que nós falamos tem que começar nas nossas famílias. Aliás, até antes das nossas famílias, começar em nós, em mim próprio, não é? Qual é que é o reset que eu devo também fazer? Qual é que é o restart? É que eu devo também fazer. Amigo Vinte, recordar que estamos em conversa com Eleutério Finita. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa finita e entras na visão mundial, e é uma organização que tem uma parte também de proteção social, de proteção da criança, violência, tudo mais, e também projeto ligado à área da deficiência. Conta-nos um pouco como que entra e se sente que a área da deficiência no país, alguma coisa está a mudar? Será que as pessoas com deficiência, comparativamente com antigamente, alguma coisa está sendo resolvida? Olha, nós temos estado aqui a falar de comunicação. Eu, por acaso, entro na visão mundial nessa área. Como comunicador, entro para a visão mundial como oficial de comunicação. Depois fui percorrendo aqui aquilo que foram as diferentes facetas, dimensões de intervenção da nossa organização, até chegar ao setor em que me encontro, que é a advocacia e relações externas, e que eu lidero. E o que de mais gratificante eu sinto ao trabalhar na visão mundial é indescritível. E só estando no terreno para sentir é que nós poderíamos transportar isto para os ouvintes e os telespectadores. E é quando nós estamos em Angónia, ou em Mutarara, ou em Ijá, ou em Murupula, e nos apercebemos da diferença para a qual nós estamos a contribuir como organização. Nós não somos os todos poderosos, não somos os faz-tudo. Nós facilitamos, contribuímos para as mudanças que todos nós, como moçambicanos, aspiramos. E a visão mundial tem um papel a esse respeito. Eu costumo dizer que a visão mundial não faz o que está atualmente a fazer como um favor a quem quer que seja. Nós fazemos-lo por obrigação.
A partir do momento em que nos fizemos presentes neste país, há cerca de 40 anos, nós somos obrigados a fazer uso da nossa capacidade, do nosso conhecimento, dos nossos recursos, da nossa experiência em prol da causa que nós juramos, como desde a nossa fundação, de servir. O bem-estar da criança, sobretudo da mais vulnerável, suas famílias e comunidades. Então, ao longo deste tempo, são imensas as transformações para as quais nós contribuímos. Digo e sublinho aqui, contribuímos. Ou seja, não o fizemos sozinhos. Por isso é que aqui não se trata de uma questão de atribuição, não é, mas de contribuição. E, por exemplo, se fizermos uma avaliação das nossas intervenções nos últimos 5 anos, os últimos dados indicam que pouco mais de 4 milhões de crianças vulneráveis foram contempladas através das diferentes intervenções por nós facilitadas: água, saneamento e higiene, educação, saúde, nutrição, proteção. Em termos de impacto, o impacto que isto está a ter, temos resultados bastante visíveis. Já verificamos, por exemplo, uma redução em algumas áreas nos casos de incidentes de proteção à criança. Também, por outro lado, também há uma maior consciência que resulta no incremento de participações à polícia e outros de casos de incidentes de proteção à criança, maior acesso à água potável. Agora, quando se fala da pessoa com deficiência, eu vou dar uma opinião que se divide entre quem, por experiência própria, sabe do que fala, não é, porque sou uma pessoa com deficiência, e quem também, por inerência das suas funções na organização do que faz parte, também sabe do que fala. Eu acho que há muito que é feito, o que é dito, para que politicamente sejamos vistos como estando corretos e como sendo corretos, mas que na prática pouco acontece. Eu, já de outra vez, com a minha colega, que é responsável por esta área de género, deficiência e inclusão social, e eu perguntava, mas o que é que muda mesmo? Não é? Quer dizer, estamos aqui nestas coisas de lutar com as terminologias, o que é politicamente correto, não fica bem, diz isto, não diz. Mas aquela rampa de que eu necessito para aceder a uma instituição pública, onde é que está? E não é aquela rampa que se coloca ali, que é para outras coisas, para outros efeitos, para transportar mercadoria dessa. Foi o que eu disse há dias. Há dias alguém dizia, então o sítio X está cheio de rampas. Aquilo de rampa, pelo menos de rampa, no conceito, naquilo que é o conceito que eu entendo, para pessoas com mobilidade reduzida, etc., não preenche os requisitos. Então, existe, vou usar esta expressão, mas muito pouca substância, não é? No terreno, há muito pouca substância. Eu ainda há dias lia, porque eu leio com atenção os artigos que o Abdul elabora e envia sobre a questão, por exemplo, a questão do acesso aos transportes públicos, etc. Eu tenho esta felicidade, sou suficientemente afortunado para conduzir um carro, e sabe que à medida que as nossas cidades vão sendo reconfiguradas, não é, como é o caso, por exemplo, de Maputo, então, prestar atenção aqui a algumas avenidas, eu estou a olhar para aquilo e eu estou a pensar, quer dizer, onde é que estão os compromissos que vocês assumem quando se refere aos direitos das pessoas com deficiência, a esta lei que foi recentemente aprovada, onde é que isso está refletido ali, não é? Naquele entroncamento ali entre a Guerra Popular e 24 de Julho. Aquilo é um assunto, aquilo. Sempre que estou ali à espera de tentar negociar ali o tráfego, eu estou a prestar atenção. Eu aprendi a fazer isso ao longo da minha vida, que eu sempre olhar antes, não é? Antes de descer, antes de usar qualquer que seja o espaço, eu faço, é como se estivesse a escanar, como a gente diz, não é? Faço um raio-x e eu estou a tentar ver, ok, ali, se eu quiser descer e usar esta via a pé, como é que eu vou fazer? Eu procuro antecipar essas coisas, não é? E realmente, qualquer que seja a oportunidade que eu tenho para fazer, eu faço, não é? E ali, por exemplo, isto é um exemplo. Estou a olhar, estou a ver se, olha, se eu precisasse passar de uma margem, por assim dizer, de um passeio para outro, como é que eu haveria de fazer, não é? E de vez em quando até deparo-me ali com pessoas com deficiência, realmente correm riscos ali, são as poças de água, são etc, etc. E como eu disse, aqui não se trata de uns terem mais direitos que os outros, não é? Mas vamos lá ver, não é? São direitos iguais, não é? Então, se os outros têm o direito, neste caso, à educação, cabe a todos, então que sejam criadas condições para aqueles que, por exemplo, não conseguem,
por via da sua deficiência motora, aceder a uma escola, a uma sala de aulas, que se encontre uma forma dessas pessoas poderem fazê-lo, porque isso tem a ver com os seus direitos. Então, eu acho que o caminho para percorrer ainda é bastante grande, mas sobretudo na cabeça das pessoas, não é? Porque se a nossa maneira de pensar for reestruturada, a nossa maneira de olhar para essas coisas for outra, a nossa sensibilidade será outra. E da próxima vez em que se organizar um encontro, estou a dar um exemplo, imaginemos um encontro, a Visão Mundial vai participar num encontro convocada por esta ou aquela instituição, e alguém da Visão Mundial disser, olha, o FNITA vai ter de discursar, mas aqui vai discursar a partir do pódio, no local em que o pódio se encontra, vamos ter de adaptar algumas coisas, não é? Então, da próxima vez que isso acontecer, isso não seja visto como um transtorno, não é? Como algo que depois vai comprometer o que está protocolado, etc, etc, que isso seja acomodado, não é? Então, eu fico bastante feliz quando vejo algumas situações com as quais nós trabalhamos, por exemplo, na Assembleia da República, vejo hoje uma outra forma, não é? De receber estes pedidos para que seja tomada em consideração a deficiência deste ou daquele, e realmente não temos esse respeito nenhum reparo a fazer, ou mesmo em relação a algumas das outras instituições que percebem, não é? Vão saber que, ok, neste caso, se eu tenho de receber, nós estamos a organizar um evento, eu tenho de receber algum alto dignatário e temos, sei lá, 50 degraus pela frente, não é? Então, infelizmente, eu não hei de poder estar lá em baixo. Há esta compreensão por parte dessas instituições, só que muitas vezes não são proativas, não é? E nós temos de chamar a atenção, mesmo nas nossas famílias, não é? Nossas famílias, às vezes, vem lá, venham comigo, não sei o quê. Infelizmente, agora, por exemplo, a minha esposa está sempre preocupada com essa promessa. Mas como é que é, não é? Para chegar lá, como é que se faz? A tua casa, como é que é? Tem um degrau, tem uma coisa? Porque para, não é? De forma proativa, não é? Já irmos acautelando algumas questões. Também nos nossos locais de trabalho, nossos colegas, não é? Que muitas vezes é um processo de educação também, não é? Temos de educá-los, temos de recordar, etc. Porque às vezes, para eles é natural. Tivermos de ir a uma determinada instituição, ok, não há elevador, tudo bem, não é? Para mim já há um problema, não é? Então eles também já se vão encaixando e enquadrando e percebendo. Eu tenho certeza que por aí as coisas hão de mudar, mas para já ainda é Exato. Finita, falou aqui em relação ao desporto. Moçambique tem acompanhado um pouco o nosso futebol, que diz que gosta, e na sua província sabemos que tem o Ferro Verde de Nampula, tem o Desportivo de Nacala, tem o Ferro Verde de Nacala. Há quanto tempo que não vai aos campos? Por exemplo, quando está em Nampula? Eu já não vou aos campos. Olha, a última vez que fui a um campo de futebol não foi cá. Olha, eu cobri o europeu, não é? O foi do 96. Depois cobri também o CAN de Burkina Faso, pela BBC, né? Na altura. Como foi? O CAN foi uma tristeza. Não tivemos uma prestação para ir além, mas foi uma experiência. Eu lembro que o Missa Salvado, que dirigia na altura a seleção, ele estava desolado, e foi nessa altura que eu o conheci. E depois tinha também alguns amigos de infância com quem eu joguei até futebol, né, na altura, dentro das minhas limitações, como Rui Évora, por exemplo. Jogou com o Rui Évora? Sim, brigamos juntos, não pulamos. Jogámos ali aquelas Paladinha, Rui Évora, Zé Augusto, Baba, não é? Mas essa é a minha malta, não é? E lembro-me que era um frequentador assim dos campos de futebol em Nampula. Recentemente faleceu o Orlando Conde, por exemplo, que era um jogador excepcional. Eu, quando várias vezes começo a imaginar o que é que teria sido, não é? Se as portas na altura se estivessem abertas para que jogadores de eleição como o Orlando Conde exibissem os seus dotes e se juntassem galáxias, eu não sei o que é que teria sido de nós como país, não é? Em termos de projeção. Então, eu em Nampula, eu sou adepto do, agora é Sporting, não é? Mas na altura era Namteclio. Namteclio, Nampula, e tinha belíssimos jogadores, também fez história numa determinada ocasião. Mas sigo. Acompanha alguns jogadores moçambicanos que jogam fora, que não tinham cantando. Sim. Deixa-me ainda primeiro. Em Nampula, por exemplo, agora acompanho. Moçambola só agora que iniciou, não é? Estranhamente. Depois logo tivemos interrupção, depois a questão dos voos. Eu sigo isso tudo. E claro, não é? A Chinene. Não é? Arriba. Então, aqui em Maputo, sou de Moçambique,
Machaquena. Estamos ali a tentar voltar. Eu, por acaso, o meu apoio é mais agora nas redes sociais, à força e tal. Porque também uma coisa, Abdul, é que estas coisas do pólio, eu consegui recuperar uma boa parte, né, da minha locomoção. Não, foi mesmo tratamentos em casa e ginástica, etc, né? Mas nos últimos tempos, né, tem degradando, né? E há um fenómeno que eu também investiguei, que é síndrome pós-pólio. Ou seja, depois de uma fase da tua vida, é como se fosses depois perdendo a força, não é? Mesmo massa muscular, a força, né, dos membros afetados. Eu lembro que, por exemplo, aqui em Maputo, nós estávamos aqui, nós quando fizemos o curso aqui, eu vivia no centro 8 de março e não havia chapas, não é? Então fazíamos este vai e vem do 8 de março, que é ali, não é? Na Semachilda, no São Pio, fazíamos este percurso dali até aqui, agora é o P. Todos os dias de manhã, depois tinhas de voltar às 12 para ir almoçar, depois voltar para aqui para as 14, etc. E fazia naturalmente, não é? Com menos dificuldade fazia e tal. Hoje já é puxado, eu não creio que seria capaz de fazer esse percurso todo, mas isso há também a questão também do sedentarismo, não é? E hoje habituamos mais, estamos entre sais, entras no carro, apanha a chapa, etc, mas hoje já não sou capaz de fazer isso. E muitas vezes é tal questão, vais aos campos e pronto, os acessos são outros. Mas aqui realmente é Maputo, né? Machaquena, tenho certeza que um dia destes volta a Ribalta. Agora lá fora, sim, tem o Gênio. Fez dobradinha. Sim, que fez a dobradinha, e depois temos o Reinildo, né? Que pronto, está a passar aqui por um momento mais de transição, né? Os ingleses estão onde? Sim, ele é muito, o estilo dele é encaixar-se perfeitamente no futebol inglês, né? Assim, aquela virilidade, não é? Depois as minhas simpatias estão também na Inglaterra, onde eu estudei, tem Nottingham, que foi a equipa revelação deste ano, e que é a cidade, não é, onde eu estive a estudar. Eu também sigo com muita atenção, e tanto quanto possível a gente sempre procura dar o seu apoio, e agora mais nas redes sociais, a força, Machaquena, Machacas, vamos a isso. Então, Exato. Últimas considerações, mesmo para fechar a nossa conversa finida? Não, muito obrigado. Nós sempre esperamos que a nossa história sirva para, dentro daquilo que for possível, inspirar quem porventura sinta que a vida é injusta e até se pergunte porque é que isto está a acontecer comigo, porque é que eu tive de ser o azarado, não é? Então que esta história realmente faça alguma diferença. Nós temos de ser capazes de identificar aquilo, porque há sempre algo com que Deus nos abençoa como talento. A questão é identificar e acreditar nesse talento, pegar e agarrar nesse talento. Pois é, muito obrigado, Eleutério Finita, pela conversa. Aprendemos muito em relação à comunicação social, não só a trajetória, o percurso do Eleutério Finita, o grande adepto do Machaquena e também do Vachinene, o ferroviário de Nampula. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado. Saudações. Parabéns, Finita, pelo trabalho em prol das pessoas com deficiência na visão mundial. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, transmitido nas rádios comunitárias, esteve na vossa companhia Kátia Kumaio como apresentadora, Abdulrahman Ibrahim na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, do Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.